E aí galera, quem fala aqui mais uma vez é o professor Carlos Alípio e é um prazer mais uma vez trazer essas videoaulas. E hoje a aula que eu trago para vocês é uma introdução à gravitação universal e leis de Kepler. Bem, a gravitação universal é uma ciência bastante antiga e tudo começou quando os primeiros homens tiveram a curiosidade de observar o céu, observar os astros, observar todos os fenômenos que aconteciam ao seu redor, as fases da Lua, os eclipses, enfim, todos os fenômenos que de certa forma estão relacionados com o céu. Então nós temos aí na primeira figura o Galileu Galilei fazendo uma observação do céu. Nós temos aí na segunda figura o telescópio apontado na direção do céu, e nós temos aí uma terceira figura que é o telescópio Hubble, que ele é um telescópio que está fora da atmosfera terrestre e ele tem por finalidade bater fotos mais apuradas, com melhor resolução dos planetas, das estrelas, dos aglomerados, das galáxias ao nosso redor. Bem, mas a ideia de gravitação não é uma ideia tão distante que você tenha que ter um telescópio para poder, por exemplo, contextualizar a ideia de gravitação no seu dia a dia. A própria noção dos movimentos da Terra em torno do Sol retratam a ideia de gravitação. Então a Terra, nós sabemos que a Terra possui dois tipos de movimento de uma maneira mais simples. A Terra possui um movimento de rotação, que é um movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo, né, que proporciona a ideia de dia e noite. A face que está voltada para o Sol representa o dia e a parte que está oposta ao Sol representa a noite. E nós temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. O movimento de rotação acontece em 24 horas, proporcionando dia e noite, enquanto que o movimento de translação, o período dele, a duração, é de um ano, que representa aproximadamente 365 dias. Como eu falei, a própria ideia de dia e noite retrata ideias de gravitação. Então aí nós observamos uma figurinha no qual dá para se ver nitidamente a diferença entre dia e noite, e nós podemos perceber a curvatura da Terra. E nós temos do lado esquerdo aí o Sol iluminando essa parte esquerda, é dia, enquanto que a parte em que a luz do Sol não chega é noite, e percebe-se aí a curvatura da Terra. Então na sequência também temos as estações do ano. Então o movimento da Terra em torno do Sol está intimamente ligado às estações do ano. Então nós temos aí o inverno, a primavera, o verão e o outono. Então todas essas estações que acontecem na Terra durante todo o ano, de certa forma é proporcionado pelo movimento da Terra em torno do Sol, né? E vem uma pergunta fundamental que intriga o homem desde o início da sua existência. Onde é que foi que tudo se originou? Como foi que tudo surgiu? Para onde vamos? Da onde viemos? Então a origem do homem sempre é uma questão que intriga muito a ciência, os cientistas. Então nós temos aí o primeiro modelo, o mais aceito, digamos assim, hoje, é o modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang. Esse modelo afirma que toda a matéria, num passado bem remoto, estaria concentrado num ponto, e por algum processo, algum evento, aconteceu uma grande explosão, e toda essa matéria ela se espalhou. Então estaria tudo, tá aí um modelo mais elaborado sobre o Big Bang, né? Toda a matéria estaria concentrada no ponto e aconteceu uma grande explosão que fez essa matéria se espalhar e formar tudo que nós conhecemos hoje, em termos de planetas, galáxias, estrelas. E nós vamos falar agora sobre os sistemas planetários. Na verdade, nós temos dois tipos de sistemas.
temos o modelo que representa o primeiro sistema planetário, chamado de geocêntrico, e o modelo heliocêntrico. No modelo geocêntrico, o nome já está dizendo, geo é terra e cêntrico vem de centro. Então, nesse modelo, que foi proposto por Cláudio Ptolomeu, a Terra era considerada o centro do universo. Então, a Terra estava no centro do universo. E aí nós temos uma imagem aí do lado esquerdo, ilustrando esse modelo aí proposto por Ptolomeu. Então, a Terra no centro do universo, e os planetas e estrelas estão girando em torno da Terra. E tem pequenas esferas dentro das outras. Essas pequenas esferas são chamadas de epiciclos, ou seja, pequenos ciclos. E o modelo concorrente também, que é o adotado pela ciência hoje, é o chamado modelo heliocêntrico, que foi proposto por um padre chamado Nicolau Copérnico, onde ele propunha que o Sol era o centro do universo. E aí na imagem do Nicolau Copérnico, essa gravura, nós temos aí na mão esquerda dele um cetro, exatamente ilustrando a sua teoria. O Sol estaria no centro e os planetas orbitando em torno desse Sol. Então está aí ó, a imagem do lado aí direito. Então o Sol no centro e os planetas em movimento em torno do Sol. Modelo heliocêntrico. E agora iremos falar um pouquinho sobre as leis de Kepler. Então Kepler foi um discípulo de um astrônomo chamado Tycho Brahe, que ele coletou durante 30 anos praticamente da sua vida dados, informações sobre estrelas, sobre planetas. E no final da sua vida ele pediu para o seu discípulo Kepler chegar a algum lugar com aqueles dados que foram coletados. Então Kepler compilou os dados, cruzou os dados e formulou 3 leis, que são chamadas leis de Kepler. A primeira lei é chamada lei das órbitas, a segunda lei é chamada lei das áreas e a terceira lei é chamada lei dos períodos. Então a primeira lei diz que o planeta descreve órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então veja só, a trajetória do planeta em torno do Sol é exatamente representada por essa linha vermelha, que é chamada de elipse. E o Sol está localizado em um dos focos. Uma elipse é caracterizada por ter 2 focos, foco 1 e foco 2. Então qual é a trajetória do planeta em torno do Sol? É uma trajetória elíptica e o Sol está localizado em um dos focos. Mas para representar de maneira mais clara, vou colocar uma animaçãozinha sobre a primeira lei de Kepler, que é chamada lei das órbitas. Então está aí o planeta, ele está orbitando em torno do Sol numa trajetória que é chamada de elíptica e o Sol está no foco. Então vamos traçar aí a figura. Então tá aí, ó, essa linha pontilhada representa exatamente a elipse, ou seja, a trajetória do planeta em torno do Sol é uma elipse e o Sol está localizado em um dos focos. Então, primeira lei de Kepler. E agora vamos para a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, que é chamada lei das áreas, diz o seguinte: o segmento de reta, ou seja, o pedaço da reta que une o Sol até o planeta, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Em outras palavras, se essa distância que eu chamei de R saiu desse ponto para esse e varreu a área 2 num tempo ΔT2, e esse segmento de reta R varreu a área A1 no tempo ΔT1, e esses 2 tempos são iguais, implica dizer que as duas áreas são iguais. Traduzindo em miúdos, então, áreas iguais, tempos iguais. Se os tempos forem iguais, as áreas serão iguais. Mas vamos ilustrar essa observação da lei de Kepler, lei das áreas. Então nós temos aí ó, o segmento de reta que une o Sol até o planeta e vamos marcar. Então em um mês ele varreu essa área aí, 6 vezes 10 elevado a 21.
E se nós clicarmos aqui em outro ponto, você vai perceber que também em um mês a área varrida foi a mesma. Conclusão: a segunda lei de Kepler, aliás, afirma que o raio vetor que une o Sol até o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler é chamada lei dos períodos. E afirma a seguinte coisa: o quadrado do período de revolução de cada planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo da distância média desse planeta ao Sol. Ou seja, se você pegar o período de órbita do planeta em torno do Sol, elevar ao quadrado e dividir pelo raio médio, ou seja, a distância do Sol até o planeta elevar ao cubo, se você pegar o período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo, isso é igual a uma constante K. E R e T são proporcionais. Então nós temos aí um exercício de aplicação direta da lei dos períodos. Então a questão 1 diz o seguinte: um satélite artificial da Terra tem órbita circular de raio R e período T. Um segundo satélite, também em órbita circular, tem raio R sobre 4. Qual o período do segundo satélite? Então vamos para os dados. A primeira coisa, leia com calma a questão e colete os dados. Então o raio do primeiro satélite é R. O período do primeiro satélite é T. O raio do segundo satélite é R sobre 4, ou seja, 4 vezes menor do que o primeiro. E o período do segundo satélite é o que nós queremos. Então veja só, pela terceira lei de Kepler, como nós vimos, o período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo é igual a uma constante. Então veja só, eu apliquei a terceira lei de Kepler para o primeiro satélite, que ficou o período do primeiro satélite ao quadrado sobre o raio médio ao cubo é igual a uma constante. E apliquei a mesma coisa para o segundo satélite. O período do segundo satélite ao quadrado sobre o raio médio ao cubo do segundo satélite é igual a K. Como K é igual a K, nós podemos igualar. E antes disso eu substituí, né? O raio do primeiro planeta, do primeiro satélite, aliás, é R, substituí aqui. O raio do segundo satélite é R sobre 4, substituí aqui, ó, R sobre 4 ao cubo, né? E como K é igual a K, nós podemos igualar período ao quadrado sobre o raio ao cubo, isso tudo do primeiro, é igual ao período do segundo satélite ao quadrado sobre o raio médio do segundo satélite. Então, R sobre 4 elevado ao cubo. Então, observe. Veja que o R sobre 4, aqui, ó, R sobre 4 elevado ao cubo, esse cubo eleva tanto R quanto 4. Então, vai ficar R ao cubo e 4 ao cubo, que dá 64. O R ao cubo sobre 64 está dividindo, passa multiplicando. Então, nós chegamos a T ao quadrado sobre R ao cubo vezes R ao cubo sobre 64 é igual a período do segundo satélite ao quadrado. Tem R ao cubo em cima e R ao cubo embaixo. Corta. Então, nós chegamos à conclusão que o período do segundo satélite ao quadrado é igual ao período ao quadrado sobre 64. Então, o período do segundo satélite, tira o quadrado de um lado, põe a raiz do outro. Nós chegamos que o período do segundo satélite é o período do primeiro dividido por 8. E aí, galera, chegamos ao fim aí da videoaula. E eu coloquei uma frasezinha de reflexão. A razão da eterna evolução do universo é que todas as coisas se movimentam em perfeita ordem. Galera, valeu e boa sorte.